Durante muito tempo, eu dediquei boa parte do meu trabalho para a educação. Em que sentido? Eu estava convencido, e muitos dos meus colegas também, que era preciso utilizar todo o aparato, o equipamento educacional formal para levar informações sobre álcool, maconha, cocaína, enfim, sobre as substâncias psicoativas para os alunos. Mas eu percebi que uma das dificuldades do trabalho com meninos e meninas era a escola. Eram os diretores que resistiam muito a qualquer investimento na escola, como se revelar o uso de drogas nas escolas ou tratar desse problema social importante fosse desqualificar a escola. E eu tive muitas dificuldades no convencimento de diretoras e diretores da necessidade de conhecer a escola, de conhecer o uso, sobretudo, de álcool e, naquela época, pelos anos 90, 95, conhecer, sobretudo, o consumo de drogas ilícitas. E, pouco a pouco, nós fomos conseguindo avançar e trabalhar com os professores. Mas aí nós tivemos de investir boa parte do nosso tempo não na informação para os alunos, mas na formação de professores. Era preciso sensibilizar os professores e professoras da necessidade de falar daquele tema. Me parecia um pouco a coisa assim: se falar, vai despertar. Que é uma ideia errônea. É como se falar do suicídio leva ao suicídio. Naquela época antiga, falar de câncer levava a câncer. É um pensamento mágico. E nós tínhamos de convencer a escola de que quanto mais falássemos no sentido de informar, nós estaríamos produzindo um efeito que respondia a um cartaz que nós tínhamos escrito: droga é a falta de informação. Então nós dizíamos: se é assim, nós precisamos informar, trabalhar com as pessoas no sentido de dar a elas o conhecimento ou os conhecimentos necessários para lidar com esse problema. Alguns professores equiparavam maconha e cocaína. A maconha não mata por intoxicação aguda, a cocaína mata. A cocaína é uma droga cara, é uma droga que produz infarto do miocárdio, produz dores precordiais como se fosse uma angina. A cocaína produz, e sempre nós soubemos disso, uma dependência relativamente rápida, é evidente, relacionada com as circunstâncias e a estrutura psíquica e física do consumidor. Então, nada a ver farmacologicamente o uso de maconha e o uso de cocaína. A maconha era usada pelos adolescentes no ritual de passagem, transgressor. A maconha permitia uma socialização, uma partilha de sofrimento entre os adolescentes. E nós precisávamos dizer isso aos professores. E durante 10 anos aproximadamente, nós insistimos nesse trabalho. Lamentavelmente, depois de longo período, nós fomos avaliar o quanto esse trabalho havia produzido de efeitos e ficamos entristecidos. As escolas não tinham mais nenhuma atividade que envolvesse, fosse história, fosse geografia, língua portuguesa, matemática, ciências biológicas, ciências naturais. Nenhum professor tratava mais aquela questão. Muitos haviam abandonado a escola por aposentadoria ou por alguma desistência. Os diretores mudam com uma certa frequência, ou mudavam, melhor dizendo, com uma certa frequência, e nós então encontramos um pouco resíduo. Nós ficamos
desapontados com o imenso esforço que fizemos, mas, sobretudo, porque esta questão nunca foi, nunca se tornou, inclusive nos dias atuais, uma questão inserida na agenda das secretarias de educação, na agenda das escolas. E nós estamos vendo hoje, em 2021, nós estamos vendo o retorno ao consumo pelo desconhecimento, pela desinformação, pelo sofrimento social, pelo sofrimento coletivo. Mas eu penso que nós estamos retornando ao período da desinformação sobre as substâncias psicoativas e seus efeitos. Precisamos voltar a isso e talvez voltar a trabalhar com a educação.